Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos mais uma vez aqui para trazer uma escola bíblica para você, né? Estamos mais uma vez aqui, mais um domingo, e tenho certeza que muitas coisas Deus tem nos dado e tem nos ensinado em intermédio desses dias, que a qual tem nos dado a oportunidade de podermos estar aqui. Antes de tudo, antes de começar a nossa aula de hoje, eu queria fazer umas considerações muito importantes, porque elas tiveram algumas mudanças, né? Nós tínhamos dito que nós faremos esse livro aqui, Crucificado com Cristo. Mas aí eu, estudando e com a ajuda do Espírito Santo, nós compramos essa semana agora esse livro aqui, Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Será a nossa próxima escola bíblica, né? A nossa quarta escola bíblica vai ser essa aqui. Caso você queira adquirir esse livro, custa R$20, né? Você entre em contato comigo, nós estaremos, né, trazendo esse livro para você, tá bom? É só você entrar em contato com a gente aqui, ok, meus amados irmãos? Mas hoje a nossa escola bíblica é essa aqui, né? Mãos limpas e coração puro, né? Agora nós terminamos os pontos, né? Os pontos que nós estávamos falando, que eram 3, né? Os 3 pontos era o capítulo 1 é uma vida vitoriosa, né? E uma vitória sobre a impureza, um maravilhoso poder de uma vida plena com Cristo. Esse é o capítulo 1, né? No capítulo 1. E depois nós vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 é uma vida, vitória sobre relacionamentos errados. Aí depois fomos para o capítulo 3, vitória sobre arrependimento falso ou bateado. Agora nós vamos para os apêndices, é onde nós vamos terminar a nossa escola bíblica, trabalhando o ensino dos apêndices desse livro. E por que eu gosto muito de trabalhar com o livro? O livro, além de dinamizar mais o nosso conhecimento, nos dar mais dinâmica ao nosso conhecimento, ampliar mais, desenvolver mais, o livro também ele nos leva a uma prática muito importante, que é a prática da leitura, né? Eu estou aqui para poder incentivar você a ler livros. Bom, o apêndice A, né? Nós vamos desenvolver esse apêndice A em 2 aulas. Estamos entendidos? Em 2 aulas. O tema é adotando o processo bíblico para a vitória. Nós estamos aqui numa passagem bíblica muito interessante que faz parte aqui do nosso apêndice A, esse tema, né? Adotando o processo bíblico para a vitória, que é Hebreus capítulo 6, versículo 12, que diz assim: para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam a promessa. Então, essa passagem bíblica, na verdade, ela tem um fator muito importante, né, que é exatamente nos orientar sobre justamente quando nós passamos por algumas situações difíceis, dificuldades, seja quais elas forem. E aqui o autor aos Hebreus, ele fala assim, olha, não vamos parar, não vamos ser preguiçosos, não vamos, né, entrar nessa questão de passividade, mas nós temos pessoas que temos como imitá-las, pessoas que venceram pela fé. Interessante nessa passagem que você pode fazer uma abordagem muito maior ainda sobre isso. E uma delas é entender que todos esses homens eram homens comuns como nós, pecadores, tiveram muitos erros, passaram por muitos erros, e mesmo assim, pela fé, eles alcançaram, né, venceram suas dificuldades, venceram seus erros, venceram seus pecados, e foram homens vitoriosos. É para a gente poder entender como Deus tem ainda
a nos ensinar muita coisa por intermédio desses homens. Vamos lá, o nosso apêndice A. Peraí. Isso. Depois de trabalhar nas sessões anteriores, os leitores devem ter um entendimento bem melhor das fortalezas e dos seus desenvolvimentos. Para obter a vitória, é melhor apontar para as áreas específicas que parecem mais importantes. Em muitos casos, alcançar vitória em áreas principais traz um progresso rápido em muitas áreas. Acima de tudo, não se condene ou se sinta esmagado se a batalha parece assustadora. Lembre-se de que você é completamente aceito pela justiça de Deus e Ele assegura a sua vitória. Para experimentar vitória completa, é importante entender que é um processo, não tem dúvida, né? Então, ninguém vai vencer sem ser processado. Essa é o que você tem que entender. Se você não entender assim, você não vai seguir lugar nenhum. Vamos continuar aqui. Nessa sessão, apresento 8 passos que são importantes para demolir as fortalezas. Embora esses passos não sejam complicados ou legalistas, ele contém princípios essenciais que se aplicam a qualquer situação. Crentes que se obtenham a vitória completa nessa batalha são necessárias armas espirituais. Só fazer uma oração ocasional não adianta, mas esteja certo, todo crente pode experimentar vitória. Esse apêndice cobre os princípios mais abrangentes que se aplicam no crescimento e a vitória espiritual. O apêndice B enfoca especialmente para como obter a vitória sobre a imoralidade, a pornografia, o relacionamento adequado. Estude passos cuidadosamente e determine um plano de ação simples. Agora coloque sua confiança no Senhor Jesus e comece sua jornada. Por meio da fé, da obediência, você experimentará a vitória completa. Hoje vamos falar sobre esses outros passos, como é importante que para a gente poder como demolir as fortalezas que Satanás constrói para nós. Temos que resolver isso. Então a gente vai hoje tratar desse assunto, né? Vamos falar sobre 3 hoje. E na semana que vem, domingo que vem, vamos falar sobre as 4. É por isso que nós estamos aqui dividindo em 2 aulas, para não ficar muito extensivos aqui na nossa aula e você possa, né, absorver melhor o que nós estamos passando. Vamos lá? Outro passo para demolir qualquer fortaleza. A primeira dela, vamos lá. Aborde sua jornada para a vitória com confiança que você terá sucesso por intermédio de Cristo, que é a sua vida, seu poder e sua justiça. Pela fé, clame pela promessa de que a vitória já foi conseguida através da morte e da ressurreição de Cristo. Ontem eu estava conversando com o nosso amigo pastor Diego, uma pessoa muito querida por nós, e também tem uma mente evoluída, uma mente que está querendo ter mais conhecimento, uma mente que tem compromisso, uma pessoa que tem compromisso com a palavra de Deus, e estávamos falando justamente sobre a questão do livre-arbítrio, né? A princípio eu não entendi muito o que ele falou, mas né, e a colocação às vezes do que você coloca diante de um auditório pode complicar ainda. Então a gente esclarecemos para ele o nosso entendimento sobre o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio ele é uma coisa constante na vida do ser humano. Porém, existe uma coisa muito que você precisa entender sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é quando nós adquirimos as nossas próprias ações, atitudes e agimos por conta própria. É caso que elas, né, essas ações, essas atitudes,
elas vão ter consequências, né? Como teve Adão, como teve Abraão, como teve Moisés e muitos outros mais homens da Bíblia que procuraram agir por conta própria. Temos o caso de Salomão, né, também, agido por conta própria e tiveram as suas consequências. Agora, o livre-arbítrio só... Agora, quem está em Cristo, o livre-arbítrio não deveria e nem deve existir na vida do crente. Por quê? Porque quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você aceita Cristo como seu Senhor, já diz a palavra Senhor, ele vai ser dono, ele vai ser aquele que vai comandar a sua vida. É isso que nós entendemos na Escritura e é isso que as Escrituras apresentam para a gente. Então, por isso que é muito bom entendermos isso, que todo o nosso sucesso, ele vem intermédio de Cristo e não de nós mesmos. Nós não temos condições nenhuma de ter sucesso, de ter vitória, somente intermédio de Jesus Cristo. Vamos lá? E nós conseguimos essa vitória, porém ela já foi conquistada, né, vamos dizer assim, através da morte de Cristo e através da ressurreição de Jesus. Tanto a morte como a ressurreição, ela é a prova que todo aquele que vier a Cristo, ele vai ser vitorioso. É por isso que Paulo, no capítulo 8, versículo 1, ele diz lá em Romanos 8:1, que diz que aqueles que estão em Cristo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então não há condenação, não há como o diabo condenar as pessoas que estão debaixo do senhorio. É por isso que Tiago, nós temos sempre falado aqui sobre essa passagem, capítulo 4, versículo 7 de Tiago, que ele fala: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, o importante é você entender o contexto, não é somente resistir ao diabo. Como você vai resistir ao diabo? Justamente pela sua submissão ao Senhor, a Deus. A cruz e a ressurreição destruíram completamente os direitos do pecado e de Satanás de terem qualquer domínio sobre a vida dos crentes. Então, aqui, como nós já falamos, sobre a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, aí começa lá. O livre-arbítrio é uma desculpa que todos nós temos, que Deus nos deu aí a escolha, né, de fazer o que eu quero, se eu quero seguir aqui, que eu quero seguir ali. Então, aqui para Salomão, ele deixa bem claro e com muita propriedade, porque ele viveu isso, né? Há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final desse caminho é caminho de morte, né? Então, toma muito cuidado com esse negócio de que eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Cuidado, que esse negócio de que eu posso fazer o que eu quiser vai ter consequências sérias. Algumas delas são irreversíveis, inclusive isso, né? Então, a cruz, quando nós aceitamos Jesus, quando nós entendemos o significado da cruz, o significado da ressurreição, a gente vai entender que, de uma vez por toda, foram destruídas qualquer ação, qualquer direito que o pecado ou propriamente Satanás tenha sobre nós. Não há. Ele destrói tudo. Aí ele fala assim, você pode descansar com confiança, porque a sua força para obter a vitória está em Cristo, não em você. Também é importante que você experimente diariamente a plenitude e o poder do Espírito Santo. Ao andar em plenitude, lembre-se de que Satanás foi derrotado. Parece que a igreja, os crentes, não se esquecem desse detalhe, né? Parece que Satanás, ele é um ser extremamente vitorioso, triunfante, porque ele consegue muitas coisas na vida de muitas pessoas, né? Então nós precisamos mostrar isso, mas como eu falei inicialmente, isso só vai ter efeito quando nós submetemos as nossas vidas a Deus. Aí sim você vai conseguir essa vitória. Caso contrário, fica mais difícil, fica mais complicado. Esse é um fato muito importante. E você precisa entender isso para poder conseguir as vitórias.
Aí fala assim, ó, caro cristão, você pode resistir firmemente a Satanás e ele tem de fugir e as fortalezas caem. Porém, para equilíbrio, é importante entender que ele não pode fugir imediatamente. Mas se você continuar, olha só, submetendo a Deus e resistindo a Satanás, experiências genuínas de vitória certamente virá no tempo certo. Mesmo que tenha inicialmente batalhas intensas, com fé e paciência alcançará a vitória prometida. Mas submetida. Embora seja isso um processo que leva tempo, isso pode acontecer isso, o resultado final não está em questão. No entanto, a sua vitória não virá pelo o seu esforço próprio, mas pela crença no Cristo que habita em você para substituir sua fraqueza pelo poder do Senhor. Novamente, sua vitória foi alcançada. Você simplesmente tem que clamar e reforçá-la pela fé. É por isso que Paulo fala em Romanos 12, né? Romanos 12, e no versículo 2, ele fala o seguinte, muito importante: não vivam conforme os padrões deste mundo. A primeira coisa que nós temos que entender é isso. Esse talvez seja o ponto de partida para muitos nós cristãos. Queremos continuar a viver segundo os padrões do mundo, andar como o mundo anda, pensar como o mundo pensa. Então, esse é o ponto de partida. Quando nós não entendemos isso, ou quando nós não queremos nos desviar disso, aí não tem como mudar a sua forma de pensar. Porque você vai viver conforme o que o mundo prega, o que o mundo vive. Então, isso é preocupante. Nós esforçamos ao escolhermos rejeitar as ações e os pensamentos pecaminosos e optarmos pela obediência. Embora no princípio possamos precisar repetir esse processo várias vezes ao dia, com o tempo, experimentaremos uma força cada vez maior. Bom, na psicologia, eu provavelmente não sei a forma técnica que se descreve isso, mas eu posso falar da forma simples que eu entendo, né, que eu posso explicar para você. Eu não sou psicólogo. Tá aqui, eu tenho um amigo chamado pastor Luciano Alves, ele vai poder explicar melhor para vocês, né, Luciano? Você não me trouxe a parte técnica disso, né? Mas tudo bem. Existe uma forma de você lidar com, você vencer isso. Como nós lemos aqui, né? Tem que haver esforço. O que acontece é que as pessoas não querem se esforçar, né? Não tem aquela fala que a água bate na pedra e vai batendo na pedra até que ela fura, né? O ditado eu não sei dizer exatamente como é que é o ditado, mas é mais ou menos isso. Então é exatamente isso que nós temos que fazer, é nos esforçarmos para ler a Escritura, ler bons livros. Esse estudo mesmo, principalmente, compre esse livro. Se você não tem esse livro, compre esse livro, compre os demais livros que nós já ministramos aqui na escola bíblica, como o Fluir do Avivamento, como Retorno à Santidade, né? E agora estamos ministrando sobre isso aqui, Irmãozinhos de Coração Puro. Vamos falar sobre como desenvolver uma vida vitoriosa de oração. Temos também no quinto escola bíblica, temos Crucificado com Cristo. Nós vamos falando que ia dar na próxima escola bíblica, mas nós resolvemos mudar. Então, ler livros. Pessoas hoje não compram mais livros, querem hoje se envolver com a tecnologia, a internet para cá. Vamos parar para ler livros, vamos esquecer a tecnologia, vamos esquecer no momento, vamos parar um pouquinho para lermos a palavra, vamos fazer devocional bíblica. Temos que nos esforçarmos para podermos mudar a forma de pensar, porque eu não falei aqui a parte B ainda do capítulo 12, versículo 1, né? Ele fala, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem
que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou experimentar a vontade de Deus na minha vida quando eu me esforçar. Primeiramente, não mais deixar que as informações maléficas, demoníacas do mundo penetrem na minha mente, entrem na minha mente. Mas eu vou me esforçar para que eu venha, primeiramente, não andar conforme a ideologia do mundo, para que eu possa, ao intermédio de estudar, de ler bons livros, a Bíblia Sagrada, fazer devocionais, eu possa, e Deus vai mudar a minha forma de pensar. Aí sim, eu vou poder experimentar o poder de Deus na minha vida. É o que está faltando hoje. As pessoas não querem mais ler mais livros bons. Se você quiser, eu tenho aqui algumas sugestões para você ler. Se você quiser, eu posso... Temos um meu amigo Aguinaldo, que ele é especialista nisso, tem habilidade para te ajudar a sair desses problemas, né? Eles não falam que pastores, instrutores de teologia, eles são praticamente médicos que vão passar a receita para você. Bom, se você quiser, nós estamos aqui para isso, né? É só ir dando comentário, pastor, eu preciso de ler para poder a minha mente desenvolver em Cristo. Nós vamos vamos ajudar você, vamos sugerir alguns livros bons para você ler, mas o que é preciso é que você se esforce. E lembrando, você nunca pode ler Bíblia, ler livros sem que você consulte a Bíblia, né? Não entre nessa só de ler livros, não, que é perigoso também. Vamos lá. Quando persistimos na fé, na entrega e na obediência, a vitória vai se tornando cada vez mais real em nossa experiência diária. Novamente, os pontos vitais são a fé e a paciência, né? Que o autor diz lá no capítulo, nós lemos aqui, né? Hebreus 6:12, né, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência. O que é a paciência? É você saber entender que você está no processo. Não é porque você errou hoje, não é porque você... Estou no processo, nós vamos chegar lá. Mas é preciso que você se esforce e você coloque as suas lições em dia, para que você possa experimentar o poder de Deus. Ok? É importante que creia que os poderes do mundo, da carne, do diabo, foram verdadeiramente quebrados pela morte e pela ressurreição de Cristo. Já que a vitória de Jesus sobre Satanás é completa e você está em Cristo, a sua vitória também é completa. Por meio do perdão de Deus e do fato de Cristo habitar em seu ser, você pode resistir o diabo e ele fugirá de você. Você pode clamar pela vitória sobre o domínio do pecado e ele deve ser abandonado. Se você não abandonar a ideologia do mundo, aonde gera ali as ideias satânicas e demoníacas, não adianta nada. Não adianta nada. Perdão lembrar você que não adianta nada você ficar ali clamando. E se você não quer largar essas coisas. Lembre-se, você vence suas fortalezas crendo consistentemente e obedecendo os fatos gloriosos de Romanos 6,14 e Gálatas 2,20, porque o pecado não terá domínio sobre vós. E aí tem e Gálatas 2,20, Cristo vive em você. É assim que funciona o negócio, tá bom? Então, é importante. Vamos lá. Vamos para o nosso o segundo passo para demolir qualquer fortaleza. O primeiro passo, você já entendeu que você precisa estar debaixo do senhorio de Cristo. Esquece esse negócio de livre-arbítrio, tá? Senão você vai se dar mal. Vamos lá, número 2, o segundo passo, né? Certifique-se de separar tempo para uma purificação e um arrependimento completos
antes de você começar uma jornada para vencer fortaleza. Bom, aqui está. Separe um tempo extra. Você provavelmente precisará de 2 ou 3 dias para fazer isso. Como fazer isso? A pergunta é simples. É você parando tudo. Né? Vamos lá, vamos entender isso na forma prática. Você está na sua casa e você tem que aproveitar aquele momento legal, onde ninguém está em casa. Esse é um momento propício, é adequado e legal para você fazer as suas devocionais, os seus devocionais com Jesus. Esses devocionais podem incluir uma série de coisas, nós vamos falar aqui, vai ser falado aqui nesse livro, no próximo curso. Por isso que eu fiz questão de ser a nossa própria próxima escola bíblica. Jejum, parar para ler a Bíblia, parar para poder meditar sobre o que você está lendo, estudando, é tudo importante, tá bom? Se você tem algum problema, Tiago diz que vamos pedir sabedoria a Deus. E Paulo fala para nós nos enchermos do Espírito Santo e não ficarmos embriagados com vinho. Vamos lá. A plenitude do Espírito é essencial para qualquer crescimento, intimidade e poder em Cristo. O que é a plenitude do Espírito? É exatamente viver uma entrega total a Ele, né? Viver totalmente envolvido por Ele, falando o que ele quer falar, pensar o que ele quer pensar, agir o que ele quer agir. Então, para isso, é preciso, nós já falamos aqui, nos submetermos a Deus. Nada mais do que isso. Deixa eu ler a apresentação aqui, olha. Fico tremendamente perturbado pelo fato que muitas ênfases na batalha espiritual omitem completamente um roteiro ou manual que leva os crentes a examinarem seus corações profundamente e submeterem completamente ao senhorio de Cristo. Essa omissão é especialmente perturbadora porque a completa submissão a Deus é o princípio e mais importante princípio da batalha espiritual e da oração. Ela também é o principal princípio para todo o empoderamento espiritual, discipulado, crescimento e crescimento. Gente, não existe, sabe, uma vida vitoriosa sem submissão ao Senhor. Ela tem que ser completa. Como nós vimos aqui, não adianta você querer entrar na batalha espiritual, entenda isso. Aí pessoas querem entrar na batalha espiritual, querem fazer culto isso, culto aquilo, querem... Gente, se não houver uma submissão a Deus, as coisas não vão funcionar. E o diabo vai ganhar campo nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja. Então, por isso, não é importante que você, antes de tudo, se submeta a Deus. Você quer entrar na batalha contra o diabo? Eu tenho, nesse mesmo canal, eu tenho aí uma playlist, já a ponto de 8 mensagens sobre a armadura de Deus. Você vai entender isso de uma forma bem legal ali, que eu explico ali sobre como você vencer as batalhas do dia a dia. Então, está aqui, a batalha sem submissão é impossível. E ela também, como nós podemos ver aqui, é a principal, é o principal princípio para podermos empoderar aqui a questão espiritual, discipulado e crescimento. Não existe nada que você não consegue ir à frente se você não conseguir entender isso, tá bom? É importante a submissão ao Senhor, é importante, né? E a purificação, ela vem intermédio da submissão. Você submete a Deus e você vai se purificando e assim e começando aí a vencer as suas jornadas de guerras, que a vida nossa é assim, sabe, irmãos? É guerra todos os dias, né? É por isso que nós temos que nos completar assim. Vamos lá.
Com tantos santos agora, dessensibilizados, pessoas que não são sensíveis pelo mundo e pela carne, um exame profundo baseado nas escrituras é especialmente urgente. Como é que a gente vai fazer exames? Utilizando a escritura sagrada. É por isso que estamos aqui apresentando uma série de escolas bíblicas de uma forma bem gradativa, formando uma grade de estudo que você precisaria fazer isso, entender. Estamos na terceira playlist sobre escola bíblica, né? Então, vai lá para a primeira, depois vai para a segunda. Né? Então, se você está estudando agora, estude aqui, mas estude as demais também, antes, para você entender por que estamos falando tudo isso. Porque tudo que eu faço aqui, irmãos, pode ter certeza absoluta, ela é feita dentro de uma base dada pelo Espírito Santo para poder te dar crescimento, para poder você desenvolver a sua vida espiritual. Amém? Vamos lá, temos aqui alguns versículos bíblicos que nós vamos entender aqui, mas antes disso, deixa eu ler essa parte aqui. Na maioria da história dos grandes avivamentos espirituais, batalha espiritual não era uma expressão predominante. Entretanto, houve também um grande enfoque da purificação profunda e na completa entrega ao senhorio de Cristo. Tudo tem a ver com o senhorio de Cristo. Tanto nas escrituras como na história, crentes totalmente empoderados entenderam duas verdades vitais. A primeira, se os nossos corações estão totalmente limpos, entregues e empoderados pelo Espírito, a batalha espiritual tomará conta de si mesma. Então a gente vai lutar, porque a nossa luta começa quando nós entregamos nossa vida a Cristo. E ali o diabo vai tentar de todas as maneiras possíveis que ele puder, tentar nos manchar, nos tirar dessa posição, porque uma vez que você erra, a sua oração não vai ter muita validade para você mesmo, até mesmo para você mesmo. A segunda, se nossos corações não estão totalmente rendidos, todos os estudos, fórmulas e esforços na terra não produzirão vitória e poder. Então, tudo depende do que está no meu coração. Eu quero ler isso na íntegra para você, Provérbio, capítulo 4, e versículo 23, que diz o seguinte: de tudo o que se deva guardar. Rapaz, errei aqui. Deixa eu. Agora sim. De tudo que se deva guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Olha só. Tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. É aí que vai começar tudo. Né? É aí vai começar tudo. Então é onde começa a nossa vida espiritual. Crescer é quando nós limpamos o nosso coração. Já ouviu o ditado que fala que o coração fala, minha boca fala que o coração está cheio? Então, é isso aí. Vamos lá. Vamos ver o resultado disso tudo, Aí nós temos uma passagem bíblica muito interessante que eu quero ler com vocês, porque às vezes essas coisas muito não acontecem. Aqui em Oséias, de novo, né? Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. É a parte B, só a parte A. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Tudo começa com conhecimento. Quem não conhece vai fazer bobagem, vai utilizar as armas. Eu vejo todas as pessoas pregando em púlpito sem conhecimento, sem buscar, sem saber nem o que está falando, assim, vou dizer assim, diretamente. Não sabe o que está falando. Se for perguntar a ele por que ele falou aquilo, aonde ele vai encontrar isso, por que ele faz isso, aquilo, aonde ele prova isso, ele nem sabe. Ele tem aquela coisa, eu vi, me ensinaram assim. Não, isso não existe.
É porque eu estou pregando aqui que você tem que acatar tudo que eu estou falando para você. Ao contrário, eu te dou a oportunidade para você fazer comentário, né? Se você quiser, eu te passo meu Instagram aí pelo comentário. Só você pedir, nós vamos conversar. Eu provo isso para você. Tudo que eu falo, tudo que se eu for debater com alguém, eu vou provar isso biblicamente, vou mostrar para essas pessoas por que eu estou falando isso. E pessoas ficam pregando, sabe, sem ter noção, sem ter, sabe, e, e as pessoas vivem sendo destruídas, vivendo no mundo das depressões, das dificuldades, e outras coisas mais, porque eles faltam conhecimento. O conhecimento vai levá-los a entender que eu preciso mudar. Lembra que eu falei? Renovar a mente. Como que se renova a mente? Primeiramente, rejeitando os princípios do mundo, a forma que o mundo pensa, e submetendo à forma que Deus pensa. Vamos lá. Multidões estão tentando resistir o diabo e Satanás sem primeiro se submeterem-se a Deus. Não vai vencer nunca. Deixa isso bem claro para você. Nunca vai vencer Satanás nem o pecado se não houver uma submissão completa a Deus. Não existe vitória sobre nada sem a submissão a Deus. Abordar a vida diária e a batalha sem adequada submissão diária torna impossível a plenitude do Espírito. Tal padrão invariavelmente deixa os cristãos derrotados, desanimados. Ainda que alguns possam ver uma pequena melhora temporária e bênçãos ocasionais, raramente duram sem um conhecimento, não vai persistir, da entrega profunda da vida diária. Qualquer ponto da desobediência intencional ou negligência dá lugar à carne e a Satanás. É apoio para as entregas e dominação. No contexto desse verso, né? Ou melhor, eu não li, né? Efésios fala, não dê lugar ao diabo. Aí ele fala, no contexto desse verso, a palavra grega topos significa localização, casa de onde ataca e obstrui e o domina. Não dê lugar, não dê a localização, não fala aonde o diabo tem que atacar, não fala aonde o diabo tem que obstruir, aonde ele tem que dominar. Ao contrário, se submete a Deus. Aí a localização vai ficar fechada para ele, vai ter uma barreira, impedindo que Satanás entre, impedindo que Satanás obstrui, que ele ataca, que ele domina, quando você se submetem a Deus. Aí temos uma passagem bíblica também aqui, em Jeremias. Deixa eu só achar aqui só, amados. Jeremias 17, versículo 3. Toda hora eu aperto demais aqui, né? Vamos lá. Nos montes do campo darei os seus bens, a todos os seus tesouros com despojo, e farei o mesmo com os seus lugares altos por causa do pecado, todos os seus territórios. Então, é por isso que nós precisamos fazer uma sondagem maior e periódica do nosso coração, né, a Deus. Ele é crucial para que o poder e a proximidade com Deus seja alcançada. Senão os lugares serão entregues para despojo. Nosso coração será entregue para o despojo, como podemos ler aqui. E será tudo por causa do pecado. É por isso que é muito importante que nós lemos aqui, olha, nós lemos as lições passadas, né? Por exemplo, o livro Retorno à Santidade é um livro fantástico para você estudar, para você aprender. Olha que interessante. Entra lá, tá bom?
Guarde bem isso. A essência da batalha espiritual eficiente é a completa submissão ao senhorio de Cristo. O discipulado contínuo e transformador é a chave de qualquer crescimento, proteção e vitória. Uma igreja que não tem discipulado, uma igreja que não se preocupa com o discipulado, um pastor que não prega de uma forma discipuladora, de uma forma expositiva, a Bíblia mostrando todos os detalhes que precisam fazer para vencer, você praticamente está não ajudando os membros da igreja, as ovelhas, a vencerem. Irmãos, na minha igreja, eu não prego menos de 30 minutos, nem de 40 minutos. Eu estou assim, eu vou procurar o máximo possível, na oportunidade que é me dada ali, e o Deus está me dando para poder expor a palavra de Deus. Se você quiser, está aqui nesse canal, e você verifica aí nas mensagens que eu tenho pregado. Você vai ver que a gente para um pouquinho. São mensagens que Deus coloca no meu coração, que Deus compartilha comigo, eu vou compartilhar com as pessoas. É por isso que é importante você, pastor, né, se voltar para a Escritura. O discipulado é muito importante, irmãos. Uma igreja que não tem discipulado é uma igreja que nos preocupa, é cheia, uma igreja cheia de pessoas, e a responsabilidade maior para o líder desta igreja é muito maior, porque a igreja está cheia, mas ele, por si só, não tem pregado a verdade de uma forma bem exposta à palavra de Deus. Vamos lá? Se os crentes tentarem resistir a Satanás e buscar crescimento, avivamento, sem submeterem a Deus, o diabo vai rir da cara deles. Lá, não vou conseguir, porque a única pessoa que pode me vencer é a Deus, mas a gente não quer submeter a Deus. Vai rir de você, como tem rido de muitas pessoas. Então, submete a Deus. O primeiro e mais importante passo para a vitória é sempre a purificação profunda e a submissão completa ao senhorio de Cristo. Se você não se purificar de uma forma profunda e não colocar o Senhor como da sua vida, é complicado você vencer. Deixa eu ler isso aqui. Para descobrir e entender as suas fortalezas, eu sugiro que você siga os seguintes passos os seguintes procedimentos práticos. Nos próximos dias, separe tempo extra para a reflexão. Use um guia para a purificação completa baseado na Bíblia e reflita em oração sobre os pecados e fraquezas que continuam vindo à tona. Como se faz isso, pastor? Eu ensino para você. Eu fiz isso muitos anos. Eu me lembro uma vez, foi onde nós entramos nesse trabalho de discipulado, porque eu me discipulei na época. Muitos anos, em 95, isso tem muitos anos isso, né? No ano de 95, eu morava com a minha tia nesta época, e chegou na casa dela o livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Eu peguei esse livro e eu mesmo me discipulei, né? Você pode entrar lá no estudo didascalo. Nós temos também nesse canal também, Conhecendo Deus, também temos também no canal esse curso, mas nós autorizamos ele lá no Instituto Didascalo. E começamos a fazer ali eu vivia nessa época, um momento muito difícil da minha vida, e eu mesmo me discipulei lá com esse livro sozinho. Eu e o Espírito Santo, ele me ajudou muito, e como ajuda a todos nós. E a partir dali, eu entendi a importância que tem o discipulado. Adotamos isso em outras áreas, em outras pessoas, em famílias, em lares, e alguns deles, né, também depende muito do que eu vou absorver, quem absorveu, hoje continuam trabalhando no Evangelho, e aí tá. É por isso que eu me esforço para isso, né, para dar aula aqui para vocês,
que tenha 2 ou 3 pessoas que visualizam, que estudam, mas que importante é isso. Eu não estou aqui me importando com que vai ter milhões de pessoas visualizando. Não, é importante 2 ou 3, mas que seja consistente. Isso é importante. Mas então, faça isso. Estude a palavra de Deus. Você quer ajuda? Eu já falei para você, estou aqui à sua disposição, meu amado. Vamos terminar aqui, vamos? O tempo está passando, por isso que tem que ser 2 horas isso aqui, 2 aulas, né? Vamos lá. Peça a Ele que ajude a identificar suas fortalezas centrais. São as raízes. Raízes. Né? Tiago 1,5 fala, peça sabedoria a Deus, Ele vai te orientar. Porque não adianta você cortar o mal. Você precisa tirar a raiz desse problema. Enquanto você não tirar essa raiz, você vai cortar e você vai estar momentaneamente, temporariamente, né, vivendo bem, mas ela vai crescer. E crescendo vai voltar tudo novamente. Não vai adiantar nada, meu irmão. Muitas vezes falar sobre raiz e fortaleza vai fazer outras caírem rapidamente. Fala da raiz que está fazendo você praticar esses males. Entenda isso, primeiramente, para você vencer. Ok? Vamos lá. Número 3 e a última da aula de hoje. Falei, são 7, são 8, né? Então a gente vai falar sobre as 5 semana que vem, né, amados? Semana que vem. Determine a manter um tempo de oração e leitura bíblica consistente que seja suficiente para que você experimente uma alegre intimidade e o poder de Jesus diariamente. Em outras palavras, você deve assegurar-se de que está permanecendo em a proximidade diária e no poder de Cristo. Então, deixa eu ler isso aqui rapidamente. O tempo está rugindo, mas eu tenho que ler primeiro esse, né? Esse. Eu vou citar ele, tá bom? Vou citar ele. Capítulo 15 de João, a partir do versículo 4. João 15, capítulo 4, versículo 4, capítulo 15, versículo 4 a 8, diz o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, o secará. E apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e ele será feito. Nisto é glorificado meu Pai. Vocês deem muito fruto, assim mostrarão que são meus discípulos. Olha só que interessante. Em Tiago 5,16, que está registrado aqui no rolê, fala que a oração do justo tem a sua eficácia. A permanecer na palavra dele. Ler, não somente para ler e permanecer, meditar, refletir, deixar ela produzir vida dentro de você. A Bíblia só tem efeito na nossa vida que nós abrimos nosso coração para ela entrar. Se não for assim, não vai adiantar nada. Eu vejo uma turma de gente lendo Bíblia, né? Expert, doutorados em teologia, mestre em teologia, etc. E não tem vida. Tem pessoas que colocam como títulos, ao título, né, de pastores, mas nunca foram ovelhas. Eu não entendo isso. Vou terminar? Acima de tudo, sua prioridade é conhecer, amar, reverenciar e glorificar a Deus. Bom, a nossa prioridade sempre será essa. E essas coisas são essencial e alegria
do seu viver. Uma vez que você experimente verdadeira entrega e intimidade diária, e lembra aqui, diária, tá? Com Jesus Cristo, a vitória será um pequeno detalhe. O que ele fala aqui? Permanecer em mim, se permanecer em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. É uma coisa automática. É automática, a vitória vai vir automático. Eu estou lendo aqui o versículo 7 do capítulo 15 de João. Persistir, olha só, persistir diariamente na oração e na leitura das Escrituras é o único caminho para você experimentar a intimidade e o poder completos. É a única forma. Oração e leitura da Escritura. Isso se chama devocional. E você já sabe de quê? Quando a sua vida diária de oração estiver nos conformes, a vitória sobre a pornografia, por exemplo, será um resultado natural. Você vai vencer naturalmente. É por isso que eu decidi mudar a próxima escola bíblica para como desenvolver uma vida vitoriosa, poderosa de oração. Para poder ajudar você na próxima escola bíblica a desenvolver isso. Ok? Bom, nós hoje vamos terminar um pouquinho hoje aqui, a hora foi bem extensa hoje e semana que vem estaremos dando sequência, né? A esses 8 passos para demolir fortaleza. Vamos falar semana que vem sobre a segunda parte. Ok, amado? Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem para mais uma escola bíblica para você. Deus abençoe.